bem-vindos ao primeiro episódio de Entre Vãos por Alum Perfis. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a arquiteta Juliana Rossi, que vai falar um pouquinho sobre a importância das esquadrias na obra. Bem-vindo, Ju. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz, viu, por você estar aqui. Obrigada a vocês, Karina, pelo convite. É uma honra, né, o primeiro episódio, estar participando aqui com vocês. Eu agradeço o convite. Então, tá bom. Ju, se apresenta um pouquinho, fala um pouco sobre a sua empresa que você tem, né, o Estúdio Reside. Fala quanto tempo você é arquiteta. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou arquiteta há 15 anos, né? E eu tenho trabalhado com arquitetura desde quando eu me formei. Montei um escritório de arquitetura no início com uma sócia, depois veio o Alexandre, que é engenheiro também, civil, trabalhar comigo. E hoje a gente tem um estúdio que a gente fala que ele é completo, que é onde a gente atende desde a parte do projeto arquitetônico, todo o processo de projetos estruturais, complementares, que é o elétrico e hidrossanitário, e também temos a parte de construção. Então é um estúdio voltado para arquitetura, engenharia e construção. Legal, então vocês estão desde o começo até o final fazendo um acompanhamento de obra, estando ali com o cliente, que é uma coisa bem legal, né? Isso, a gente começa com o cliente lá no início, no desenvolvimento do projeto e vai com ele até o final ali na entrega da obra concluída. Muito legal. Ô Ju, em que momento que as esquadrias entram no seu processo criativo, assim, quando você vai fazer o projeto? Eu começo a pensar nas esquadrias, né, em todo o processo de vãos, já no briefing, já no momento inicial ali, na primeira conversa com o cliente, para a gente entender ali as necessidades do cliente e trazer as esquadrias para ele como uma praticidade também no dia a dia. Sim. E que ela seja um elemento decorativo, de conforto também, que tem toda essa questão técnica das esquadrias, sim, né? E que ela seja também um elemento executável, vamos falar assim, sim, né? Que a gente consiga ali trazer a viabilidade das esquadrias na hora da execução da obra. Sim, até porque a gente fala assim que muitas vezes faz um projeto bem diferenciado e às vezes acaba não sendo executado, né? Não dá para fazer, às vezes tem alguma coisa que eu falo muito sobre norma, né? Porque às vezes o cliente projeta uma coisa assim e às vezes a norma não permite que a gente faça isso, né? Por conta de tamanho, de espessura de vidro, até os guarda-corpos também tem uma certa norma que a gente tem que seguir, né? A gente tem essa norma que a gente tem que seguir e fazer esse acompanhamento, né? Ô Ju, em que fase da obra assim, você aconselha o cliente a alinhar com a empresa de esquadria? A gente sempre orienta o cliente a já estar acompanhando e fazendo todo o processo de cotação e conhecendo as empresas na fase inicial da obra. Quando a gente está ali no processo ali, de viga baldrame, começando a fazer a parte de paredes, de alvenaria, né? A gente sempre orienta o cliente a estar procurando, a gente vai conduzindo, né, essa conversa do cliente com as empresas de esquadria para que ele tenha um tempo hábil ali de processo de entrega, né, de produção, também de negociação, então ele consegue fazer muitas vezes uma negociação melhor ali, com um tempo maior, né? E ele também consegue pensar com calma em todos os modelos, sim, que vão ser entregues ali para ele. É que hoje a gente tem uma variação enorme, né, de cor, de alumínio, tem a questão de portas grandes, né, que hoje coloca muita porta grande de entrada, então tem bastante variação, assim. Qual que hoje em dia, assim, qual que é a cor que você mais usa, assim, nas esquadrias que os clientes pedem? O preto é o campeão, né, não adianta. O branco, ele entrou quase em desuso. Hoje em dia eu tenho uma linha de clientes que ainda tá pedindo branco, mas o preto, ele é o campeão. O cliente tem a sensação de que o preto não vai sujar, que vai ficar mais clean. Então, assim, o preto, ele é o que mais sai nos projetos. Hoje 90% eu acho que aqui das vendas, né, as esquadrias são pretas. A gente faz muita porta de entrada, né, na cor cerejeira real, né, que é o amadeirado. Mas, assim, a maioria das esquadrias hoje são pretas mesmo. Ô Ju, como assim você pode me falar que uma escolha errada das esquadrias compromete o projeto? O que você acha assim? Assim, a escolha da esquadria, ela tem alguns passos, né? Pode ser feito um projeto errado lá no início, então a escolha pode estar errada lá na fase do projeto, mas quando a gente chega no processo de identificar
cada vão, cada esquadria mesmo, mostrar para o cliente as escolhas de abertura, de passagem, de circulação. Esse tipo, se o profissional não tiver especificado para o cliente, se o cliente não tiver muito alinhado com essa parte, isso pode comprometer muito ali na funcionalidade do dia a dia, na circulação, né, dos ambientes. E um outro ponto também, como a gente vem falando das cores, a parte também da cor, porque a esquadria ela tem toda a parte, vamos falar assim, de designer dela, né, que vai valorizar a fachada, que vai valorizar o imóvel, né? Então também a parte da cor, da especificação dela ali na parte dessa questão de aparência mesmo também pode comprometer ali o projeto. Fala pra mim, Ju, o que as esquadrias impactam na iluminação natural e na ventilação, assim, né? O que acontece? A gente estava falando um pouquinho de designer, né? A gente tem a sensação de que a esquadria ela é só aparência. Sim. Mas ela tem ali uma responsabilidade muito grande diante de todo o conforto termoacústico daquela casa, né? Sim. Eu falo que a esquadria ela está diretamente ligada ali à saúde, à qualidade de vida de quem está morando naquele ambiente. Sim. Então ter uma boa ventilação, pensar nas aberturas certas ali pro espaço, né? Hoje em dia a gente tem as esquadrias motorizadas, que a gente gosta muito de usar em dormitório, né? Então, ter um dormitório ali voltado com a janela, com a porta, balcão voltada para o sol nascente e logo de manhã você já ter essa praticidade de abrir, você tá na cama e tá abrindo ali e ter essa iluminação do sol da manhã entrando, né, no seu quarto. Então, assim, o maior impacto que ela tem de fato é na qualidade de vida mesmo. E muitos clientes optam hoje em dia, né, por fazer essa janela motorizada até por conta de cortina, né, não se colocar mais cortina. Hoje falam que as crianças têm rinite, essas coisas, né, então coloca a motorizada e não precisa, tipo, colocar tecido, né. Além do blackout total, sim, né? Do blackout total. Os meus clientes, quando eles olham a persiana 100% fechada, é impressionante, assim, o blackout total, eles ficam impressionados, mas não entra fresta, não tem fresta de luz que entra, então traz também a qualidade do sono, né? Sim, e a acústica também, né, porque ela vem um isopor dentro daquela paleta que desce integrada, né, então ela forma um acústico, assim, bem legal também, que acaba, como você fala, impactando, sono, né, no sono. E o que você acha sobre o acompanhamento técnico, né, das esquadrias? Faz diferença na obra? Total diferença, não, Karina. Essa é uma parte, assim, principalmente quando a gente especifica um produto, né, de um valor agregado considerável, que é as esquadrias, além do impacto que ela pode trazer na obra, ter uma empresa que tem um corpo técnico acompanhando todo esse processo desde a hora da venda, né, e depois também no processo de entrega e também um pós-obra é essencial. Então eu falo que a parte do profissional e a empresa ter uma equipe técnica ali alinhada é onde a gente vê o sucesso do produto final, né? Eu falo assim, hoje a gente tem um processo aqui, né, dentro da empresa, que é fazer esse acompanhamento da obra, até para quando for fazer essa instalação ocorrer tudo bem, né? Porque quanto menos erro, melhor, né? A gente fala, vai haver algumas coisas, né? Alguns erros, mas assim, a gente tenta alinhar o máximo possível com o que o cliente quer, com o que o arquiteto projetou, para não sair nada fora dos conformes, né? E os clientes, assim, ao decorrer do projeto, você acha que eles acabam, assim, fazendo bastante alteração? Quando eles começam a entender, como eu falei, a questão de abertura, muitas vezes o cliente, na hora que a gente está projetando, vira e fala, eu quero uma porta com 3 metros de altura. Aí eles vêm até a loja, né, até a fábrica e vê o que é uma porta de 3 metros de altura e aí ele já pensa, opa, vai ter limpeza, tem cortina. Então, assim, isso pode ser que impacta bastante, né, nessas mudanças, né? Uhum. Mas o cliente, quando a gente está projetando, ele vem bem definido. Tem algumas alterações, mas não são tantas. É mais mesmo nessa questão de ter aquela idealização de um vão extremamente grande e aí depois quando ele entende o tamanho desse vão, ele acaba reduzindo. Eu falo assim, hoje como a gente tem o nosso showroom, né, os nossos clientes vêm na empresa, né, então os nossos consultores explicam
todo o material, mostra para ele. Hoje a gente tem, a maioria dos produtos a gente tem aqui na empresa, então o cliente vem até a empresa, ele vai conferir, ele vai ver tudo que é, como que é usado, a gente leva lá na fábrica os clientes para ele ver qual que é o processo criativo. Eu acho muito importante isso, para ele ter uma confiança, para ele ver o que ele está comprando, né? A gente faz especificação até das roldanas que a gente usa, mostra para os clientes. Então eu acho assim muito importante esse alinhamento, né, com o cliente, porque é o que vai dar confiança para ele, né? Porque, como você falou, tem várias empresas e vários produtos, né? Que às vezes o cliente acha que está fechando uma coisa e não é. A empresa acaba fazendo um orçamento numa porta gigantesca na linha suprema e não pode ser usado por conta da norma, né? Então eles acabam vindo aqui entendendo o produto. Eles saem daqui da empresa entendendo tudo sobre o produto, às vezes é o que ele está comprando. E eu acho que, tipo assim, gera uma confiança, né, no cliente. Você sabe que a parte do showroom é muito importante para o cliente, porque o cliente hoje em dia ele é muito visual. Ele precisa olhar, ele precisa tocar, ele quer entender o que ele vai estar colocando na casa dele, né? Então essa parte do showroom é essencial para o cliente estar fechando o produto final. Sim, e eu falo assim, os nossos consultores sempre estão na obra, tirando dúvida de cliente, sobre soleira, levando garga, mostrando. Então eu acho assim, esse processo assim, de acompanhamento muito legal, que a gente procura fazer para poder ajudar ao máximo, né, o arquiteto e o cliente a entender sobre o produto e não ficar na mão, né? Eu acho assim que é um diferencial. Um diferencial. Né? E assim, qual que é o erro mais comum que você vê hoje nas obras sobre esquadria, assim? O que você acha? Eu acho que o primordial é fechar a esquadria no momento errado, Karina. Porque como a gente tem lá no escritório todo o processo de construção, né? Então a gente tem etapas a serem seguidas, cronogramas a serem entregues, e muitas vezes o cliente deixa para fechar a esquadria lá no final, e esquece que a esquadria ela tem um processo. Sim. Ela tem o processo de medição, instalação de contramarco, ela tem o processo de medição final, compra do material, produção. As esquadrias, ela é um produto sob medida, né? Então ela é feito ali para aquele cliente personalizado. Sim. Então quando o cliente deixa esse produto para ser comprado muito no final, acaba que a gente tem atrasos, e não por conta da empresa que está entregando ou por conta do profissional, e sim por conta de uma decisão errada, de ter especificado eu falo assim, no final. Eu falo que quando o cliente fecha no começo, né, do projeto, a gente faz esse acompanhamento de obra, né? Às vezes o cliente nem imagina que precisa de contramarco. Muitos clientes nem sabem o que é contramarco, né? Eu já peguei até pedreiro que não sabe nem chumbar o contramarco. Mas eu falo assim, a gente explica para o cliente, fala, esse contramarco é quando estiver fazendo o reboco da parede, aí a gente leva os contramarcos, o seu pedreiro vai chumbar na parede e tal, explica para os clientes. E muitos clientes ainda, nem sabem o que significa, processo, né? Então eu falo assim, que o bom do cliente fechar no começo é que a gente também pode fazer esse acompanhamento, né? E hoje a nossa empresa, depois da medição final, a gente faz a entrega dos materiais com 45 dias úteis, né? Mas é o que eu falo, 45 dias úteis, mas o cliente tem que estar se programando antes, porque não fechou hoje que a gente vai conseguir entregar daqui 45 dias, né? Então a gente consegue fazer esse cronograma até pela quantidade de obra que a gente tem, né? Então a gente faz todo um cronograma junto com o arquiteto para a gente saber o tempo certo de começar as instalações. E eu falo também até a questão de limpeza, né? Para começar a estar fazendo essas instalações, porque às vezes o cliente tem tanta pressa de instalar a esquadria porque ele fecha lá no começo. E nós somos os últimos a entrar, né, praticamente. Eu falo assim, eles ficam tão ansiosos para começar, para colocar as esquadrias, que acaba, muitos clientes às vezes pecam nesse sentido de começar a instalar a esquadria antes da pintura. Aí você vai lá na obra depois que a esquadria tá tudo suja, tá com massa corrida no vão, nas roldanas. Então eu acho assim que acaba danificando, né, o material. Então eu acho que se você tem esse acompanhamento
e fecha desde o início e faz esse acompanhamento, acaba que não ocorrendo isso, né? Um processo não atropela o outro, Sim, né? E um outro ponto também dessa etapa, né, de fechar com antecedência, a gente sabe que diante de uma obra, a esquadria ela tem um valor considerável, até porque ele é um produto de extrema importância, sim, né? Então o cliente ele consegue se planejar, ele consegue programar pagamentos. Muitas vezes já aconteceu até em casos de clientes nossos, a gente consegue antecipar a compra para não pegar possíveis aumentos que tem, né? Então essa parte dessa antecipação também acaba ganhando, tendo ganhos na parte de pagamento. Sim, aqui eu falo assim, a gente trata cada cliente individualmente, porque a gente vai de acordo com a necessidade do cliente, com o bolso do cliente. A gente sabe que é um material agregado, né? Então tem um valor, um custo mais alto, assim. Então a gente tenta personalizar a forma de pagamento para cada cliente, para caber dentro do orçamento dele, né? Então se você fecha antecipado, a gente consegue fazer essa programação, esse cronograma aí, para ele fazer esse pagamento e ficar legal para todos, né? Entrar, né? Ficar dentro do bolso dele. Ô Ju, o que te dá segurança para indicar os seus clientes na Alum-Perfis? Eu acho que o primeiro ponto, o primordial, é o contato que a gente tem, né? Aqui a gente tem um bom relacionamento, tanto com os consultores de venda, com toda a parte técnica de obra, mas a gente tem o contato direto com os proprietários da empresa. A gente sabe quem é quando a gente precisa, a gente sempre tem um atendimento. Então, o primeiro ponto é esse estreitamento aqui no relacionamento, né? Na parte da questão. Um outro ponto também primordial é a pós-obra, porque a gente sabe que obra nunca é perfeito, não existe obra 100%, né? Então, muitas vezes a gente precisa de algum ajuste pós-obra, que é de extrema importância, e todo pós-obra que é solicitado, a Alum-Perfis dá esse respaldo pra gente, para os nossos clientes. Então, isso traz uma segurança, porque a gente sabe que tem onde confiar, né? Tem onde contar, além da infraestrutura que vocês têm de toda a parte da empresa, né? Quando o cliente vem até a Alum-Perfis, ele tá vendo toda a infraestrutura que vocês têm, parte de estoque, parte de produtos, né? Então, isso passa uma confiança tanto pra gente como profissional, quanto pro cliente. Sim, hoje a gente trabalha com estoque bem grande, né? Então, quando o cliente acaba fechando a obra dele, a gente já faz a efetuação da compra do alumínio por conta dos aumentos mesmo. Então a gente sempre tem estoque alumínio, né, para não pegar esse aumento e para o cliente também não pegar, porque a partir do momento que a gente fecha um contrato com o cliente, tudo que tiver aumento a gente não repassa para o cliente, né? Então eu acho assim que é muito importante, porque tem empresas que fazem isso, né, de repassar o aumento. Sim. Hoje a gente não faz isso, então a gente já compra o alumínio logo no começo, né, quando faz o fechamento da obra, guarda esse estoque. A única coisa que a gente deixa para comprar mesmo é o vidro, porque é sob medida, então você pede aquele vidro, é aquele vidro que vai vir, não tem como cortar, não tem como fazer outra coisa, né? Então o vidro é o que a gente deixa para pedir por último. Então eu acho assim, esse contato assim que a gente tem com os arquitetos, com os clientes mesmo, eu acho assim bem bacana, porque pode ficar tirando dúvidas. E o pós-obra também que você falou, né? A gente dá garantia, né, dos nossos materiais. Então a partir do momento que a gente entrega a obra, a gente faz um termo de entrega para esse cliente. Sim. Então a gente vai lá, faz a conferência de todo o material, vê se está tudo ok, item por item, e aí a gente faz entrega, e a partir desse termo de entrega, né, começa a valer a garantia. E os alumínios têm 10 anos de garantia, né, sobre estufamento, rachadura, essas coisas, e tem as outras garantias também dos outros materiais. Mas assim, a gente procura dar essa garantia para o cliente, para ele ficar seguro também, né? E às vezes a gente fala assim, às vezes tem cliente que fechou com a gente faz 1 ano, assim, e às vezes a gente, Karina, vem aqui, tem como você fazer uma manutenção, tal, a gente vai, se prontifica a fazer essa garantia, né, para o cliente, porque a gente está dentro dos condomínios sempre, né? Então
pra gente também não custa estar lá, passar, apertar um parafuso ou fazer alguma coisa assim. E a esquadria, o cliente às vezes não entende, né? Que, por exemplo, uma porta que ele deixa bater constantemente, ela vai precisar de regulagem. Então, sim, não é nenhum problema de pós-obra, mas é uma regulagem que precisa ser feita e eu já vi inúmeras vezes vocês irem e tá fazendo esse tipo de regulagem. Tem muitos clientes assim que acham que é do material, né? Mas acaba sendo tipo até por conta de mau uso, né? Mas assim, a gente procura atender todos os clientes da melhor forma possível e essa questão de manter o contato com a gente, se você liga para mim ou liga para o Thiago, sempre um vai estar atendendo, né? Ou até os consultores mesmo. Então a gente procura estar sempre ligado ao cliente para ele se sentir seguro mesmo, né? Confiança. Pô, que conselho você daria para quem está construindo, né? E ainda não definiu as esquadrias? Eu acho que o ponto primordial é conhecer a empresa que está contratando. Hoje em dia a gente tem no mercado inúmeras histórias de empresas que quebraram, que fecharam, que faliram e que o cliente já fez algum tipo de pagamento e não recebeu o produto, né? E isso causa danos materiais, né? Questão financeira, mas também mental, porque é um desgaste gigantesco. Então, o primeiro ponto é pesquise a empresa, pegue referências com o profissional que está te atendendo, referências com pessoas que estão construindo ali no mesmo condomínio ou no mesmo bairro, né? Que você vá conhecer a empresa, o material que ela entrega, o produto que ela fornece, porque a gente sabe que existe uma quantidade de linhas, né, diferentes de uma com a outra e muitas vezes a empresa ela não é idônea e ela está só preocupada em vender. E ela coloca um produto inferior, mais barato para fazer a venda e o cliente nem imagina que aquilo está impactando na segurança dele ali. Sim, eu falo dessa questão emocional assim, como a gente entra bem no final assim, né, da obra, falo na questão de instalar as esquadrias, a gente vê que tem um desgaste muito grande, né, dos clientes, assim, das pessoas que estão construindo. Então eu falo assim, a gente tenta o máximo fazer tudo certinho no processo, porque quando a gente vai fazer a instalação, assim, os clientes já estão esgotados, já estão no final da obra. Então a gente procura assim tentar ajudar e entender também, né, cada um, porque a gente sabe que não é fácil, né, mesmo. Esse processo de construção assim não é fácil, é bem complicado. Então a gente tenta entender cada cliente para poder fazer a finalização e a entrega da obra dele, né? Com jeitinho ali, né? Jeitinho. Chega no final, tá todo mundo esgotado já. É verdade. Ju, queria te agradecer mais uma vez, tá? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e colaborar com esse novo projeto nosso. Foi um prazer enorme ter você aqui e obrigada por caminhar com a Alum Perfis, a Juliana que já é parceira nossa faz um tempão já, né, Jô? Tempo. Eu que agradeço, Karina, tanto por toda a parceria que vocês trazem pra gente, confiança com os nossos clientes e pelo convite também ali, aqui, né, de estar participando desse projeto junto com vocês, é um prazer enorme. Muito obrigada.